boa tarde. Hoje com vocês, Fala Sério com a Adriana Pupumaia. Nessa tarde que não está tão friazinha, graças a Deus, né? Deu uma esquentadinha. Vamos lá. Nos acompanhem nas redes sociais. Facebook ao vivo, na TV Pixelnet, na TV Varzianet, no aplicativo da rádio, radiopordosol.com.br. Baixe o aplicativo e depois estaremos no YouTube, né? Quero agradecer essa oportunidade da rádio, que sempre abre as portas aqui para o Força Jovem, dando esse espaço maravilhoso que a gente pode trazer sempre convidados especiais para vir trazer o conhecimento e a oportunidade de aprender com essas pessoas maravilhosas que estão aqui. E hoje, meu querido amigo, Dr. Renato Gonçalves da Silva, seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Adriana. É uma honra estar aqui com vocês, né? Eu tenho acompanhado o seu trabalho, o seu programa está cada dia melhor. A gente tem notado o esforço que você faz sempre, trazendo bastante gente aqui para dar a sua opinião, sua consultoria, né? Eu espero que você não se decepcione. Eu sou mais ou menos um mambembe, então não tenho toda essa condição, não. Jamais, gente. É aí, ó, a humildade falando. O Força Jovem, eu falo, né, doutora? A gente, com esse espaço aqui, a gente pode trazer a utilidade pública. A gente pode mostrar para as pessoas tanta coisa nova. E hoje nós vamos falar de um assunto tão maravilhoso, né? Falar da fé é uma coisa prazerosa, né? Falar de fé é uma coisa que encanta, né? Mas antes de falar de fé, vamos falar um pouco do senhor. Opa! E aí? Bom, eu sou Renato Gonçalves da Silva, sou advogado há 42 anos, né? Eu tenho a honra de exercer essa profissão com muita dedicação. Sou especializado em direito civil, processo civil, direito tributário. Atuo normalmente para empresas, né? Mas também atuo muito na área do direito de família. Já há alguns anos a gente vem trabalhando em prol da família, né? E tenho a honra de ser espírita. Eu, apesar de ter nascido católico, descobri na metade do meu percurso que eu tinha mediunidade. E desde então eu sou espírita há 49 anos. Tenho 64 de idade, tenho a honra de ser casado com a Márcia, ter 2 filhos e agora 3 netos. Marcinha está aqui, gente, Ela, quietinha aqui. minha companheira. Então, é muito importante quando a gente tem uma vida resolvida, né? Uma vida de muito trabalho, dedicação e principalmente uma vida honesta. Eu acho que o grande legado que a gente pode deixar para os nossos filhos não é o patrimônio, é a honestidade, o nome, né? Sim. Então, eu sou uma pessoa muito feliz, sou uma pessoa dedicada à caridade, gosto muito de trabalhar em prol do próximo. Isso é o resultado de muito tempo de trabalho, de muita dedicação, né? E eu sou aquela pessoa que sempre estive aberto a qualquer tipo de crença. Eu não acho que uma religião é melhor que a outra. Eu acho que todas têm um papel e um propósito. E a partir daí, falar de fé fica uma coisa mais fácil. Né? Mesmo porque não importa o caminho, tudo vai levar a Deus, não é mesmo? Então eu sempre costumo dizer que eu me sinto bem em qualquer lugar. Embora eu seja espírita, eu me sinto bem na igreja católica, num templo budista, numa igreja evangélica, sempre sou muito bem recebido, porque a gente que professa o que Deus ensinou não escolhe uma religião propriamente. E aquela história, né, Adriana, não existe religião melhor, existe a religião para cada um, não é mesmo? Exatamente. Então, cada um escolhe o seu caminho, o seu propósito e aquilo que acredita, da forma como ele acredita. O importante, na verdade, é a gente sempre saber que sempre há um caminho. Nunca existe uma porta fechada. A fé é exatamente essa chave que abre essa porta. A fé é exatamente aquele momento onde tudo parece falhar, onde tudo está dando errado, onde as coisas parecem que não vão mais adiante. E quando nós descobrimos que dentro de nós existe um mecanismo, um poder absoluto, que pode ser utilizado gratuitamente, que se chama fé, as dificuldades ficam mínimas e os problemas desaparecem. É que as pessoas, infelizmente, são muito imediatistas. Né? Sim. O imediatismo tem afastado as pessoas da fé. Porque Deus, imagine você, ele não tem o nosso tempo. Né? O tempo de Deus é muito diferente do tempo do homem. Então, muitas vezes a pessoa fala, poxa, mas eu tenho tanta fé, eu oro tanto e não alcanço. Não é isso. É que, na verdade, o tempo que Deus está preparando para que ele alcance
o que ele está buscando é muito diferente da ansiedade Pode que não ele ser tem. nem aqui, né? Pode não ser nem nesse plano. Pode não ser nem nesse aqui, Pode né? ser em outra vida, em outro momento, né? Para nós espíritas que acreditamos na vida após a morte, pode ser que esteja reservado algo muito melhor em outro plano, em outra condição, né? Então, é aquela velha história, né? A fé tem que existir sempre. A fé tem que motivar as pessoas a se encontrar com Deus. Porque, Adriana, pensa comigo, todas as religiões têm um excelente propósito. Todas as religiões têm uma excelente teologia. As pessoas que trabalham em prol dessas religiões são todos muito preparados. Todos aqueles que, de alguma forma, difundem uma determinada religião, eles têm um preparo especial para isso. Mas a fé não depende da religião. A fé é uma coisa inata da pessoa. Ela está o tempo todo a nosso serviço. Ela está o tempo todo dentro de nós. Então, quando as pessoas imaginam que por esta ou por aquela região eu terei mais coisas ou terei mais fé, ela está enganada, porque ela só vai alcançar o caminho a ser trilhado dentro de determinada crença. A fé já existe desde o momento em que nós nascemos. É a tal centelha divina que brota dentro do nosso coração e nos fortalece o tempo todo, nos transforma, nos identifica com Ele, o magnânimo Jesus, né? Jesus, eu até trouxe aqui uma citação dele, que é impossível não falar de Jesus, né? Eu não vejo Jesus como alguém intangível, eu vejo Jesus como alguém presente na minha vida. E ele sempre disse: se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós removeremos montanhas. Então imagina você o quanto esse homem, essa dádiva que passou por esse mundo, foi sábio ao dizer isso, né? Um grão de mostarda, uma coisa mínima. Mas se a fé for daquele tamanho, não importa, pode ter uma montanha gigantesca na nossa frente. Ela será movida. O que ele quis dizer com isso? Acredite. Saiba que eu estou com você. Saiba que eu estou preparado para você. Saiba que eu não vim para te ensinar, eu vim apenas para te indicar o caminho. Aí nós vamos longe, né? E Jesus era tão magnânimo que imagina ele hoje, com todas as mídias sociais, né? O que ele faria, né? Sem mídia alguma, ele falou nas montanhas, nos vales, nas cidades. E sem religião, Sem né? religião alguma. Sem religião Nenhuma nenhuma. religião era a religião de Jesus. Na verdade, a religião dele era o amor. Amor. O amor ao próximo, o amor àquele que... E exemplificando, né? Exemplificando. Praticando, que é isso que eu acho que é mais difícil. As parábolas de Jesus, né? Então você veja bem, ele veio para o mundo com um propósito, que era mostrar ao homem a sua verdadeira essência. Trazer para o homem os ensinamentos daquele que existe e está sobre todos nós, que é Deus. E o que ele fez isso de uma forma simples? Ele só divulgou aquilo que ele acreditava. Então Jesus, na verdade, é um grande exemplo de fé. Porque pensa, Adriana, todas as perseguições que ele sofreu, as dificuldades que ele tinha, a falta de condições totais que existiam naquela época, e esse homem andou e pregou a fé. E sem medo, né? Sem medo. Sem medo. Sem medo. Sem nenhum obstáculo. E não é porque ele era o Filho de Deus, né? É porque ele era Jesus. Eu costumo dizer o seguinte: Deus é o máximo, é magnânimo, é o ser supremo, seja ele visto da forma como for. Mas Jesus é aquilo que nós pudemos ter contato, né? Porque Jesus é uma coisa tão brilhante, uma coisa tão importante nas nossas vidas, que talvez ele represente a verdadeira fé. Eu acho que ele é aquele que veio realmente para explicar que a fé é o sopro silencioso que nos ergue quando todas as outras forças parecem falhar. Imagina você que é aquela pessoa que acordou com um problema muito sério, uma doença muito grave. Se ela não tiver a fé, o que ela tem? Nada. Ela não tem nada. Nada. Né? Ao passo que se ela for uma pessoa que tenha dentro de si a fé, uma pessoa que tenha dentro de si esse sentimento puro e acredite que é possível, pode ter certeza que o problema financeiro vai desaparecer, pode ter certeza que a doença vai ser curada. Sim. Porque esse é o poder da fé. Até Platão, que ele dizia o seguinte, Platão falava que a fé é o alimento da alma.
Imagina, um filósofo, um pensador, normalmente eles não acreditavam em nada, né? Ele dizia isso, né? O alimento da alma. O que ele quis nos dizer? Nós temos ao nosso dispor uma coisa gigantesca. E essa coisa gigantesca, ela é intangível. Nós não conseguimos pegar a fé. Não. Mas ela está o tempo todo conosco, né? Não importa a forma como você vai vivenciar essa fé. O que importa é que você não pode nunca deixar de vivenciar. E é isso que eu vejo. Por isso que eu digo que a fé me alimenta, né? A fé traz para mim o sentimento puro de tudo aquilo que eu acredito, né? A fé é exatamente aquele momento de introspecção, aquele momento do encontro do eu material com o eu espiritual. Eu acredito até que quando a gente está ali na oração, a gente se desconecte totalmente dos problemas do mundo e se conecte totalmente com Jesus. Ele deixou uma oração linda para nós, né? Aquilo talvez seja a chave de conexão entre a nossa vida terrena e a nossa vida espiritual. Na hora que você faz o Pai Nosso, você até acalma, né? Isso. Você acalma, E esvazia sua mente. Esvazia a mente. Parece que aquelas palavras elas vão limpando a nossa mente das dificuldades, dos problemas e vão entrando dentro do nosso ser de tal forma que aquilo parece que rejuvenesce, renova, troca e o problema que parecia tão gigantesco se transforma num grão de mostarda, não é? Então eu vejo dessa forma. E muitos grandes homens passaram pela terra difundindo a fé. Maomé, por exemplo, ele dizia que a fé é a certeza no coração e a ação com a língua e os membros. Quer dizer, então você tem que ter certeza que ela está em seu coração e praticar com a sua língua, com a sua fala, com as suas palavras, aquilo que você acredita e com os seus membros agir em prol de alguém, né? Maomé. Então era também um grande A fé, exemplo. então, ela não tem religião, né, doutor? Não tem. Não tem. Na minha modesta forma de Um enxergar. ateu pode Sim. ter fé. Adriana, Conheço uns par até. eu já vi, sabe aquela história que a gente ouve muito, tem um dito popular que diz assim, né? Quando a água bate aqui, o sujeito lembra que existe Deus. Quando a água está aqui, o sujeito lembra que a fé existe. Então, quando a pessoa se diz ateu, eu até respeito esse ponto de vista. Mas vai chegar um dia, um momento, Você é ateu, graças a Deus. que ele vai ser ateu, graças a Deus. Porque todos nós precisamos crer em algo superior. Todos nós precisamos entender que existe algo maior. A ciência está se aproximando. Nossa, a ciência está sensacional. Da fé. Até da mediunidade. Exato. Comprovando a mediunidade que cientificamente. Que muda a célula cientificamente, gente. Cientificamente. Nós vamos falar da glândula pineal, vamos falar das transformações do médium. Quer dizer, então tudo isso é a demonstração clara que não existe uma única verdade. O que existe é um universo que Deus nos propiciou e que nós todos que cremos e que temos fé, temos a grata satisfação de poder explorar. Né? O mundo virou um quintal. Sim. Quando você fala em fé, não existe uma pequena porção do mundo, é a extensão total à sua disposição. Porque a sua oração, por exemplo, hoje de manhã eu fiz uma oração por aqueles que estão na guerra, no Irã e no Iraque. Eu assistindo televisão ontem à noite, eu vi a quantidade de bombas que estão sendo jogadas, né? Aí me veio uma coisa na memória, nossa, quanta falta de fé. Quanta falta de fé. Porque se houvesse ali um único cidadão que tivesse o bom senso de ouvir o outro com bom senso, nós não precisaríamos ver crianças sendo mortas. Poder, a ganância. Inocentes. Pois é. Vaidade, o ego. A distância da fé, né? E aí começa a prevalecer exatamente isso. Outra pessoa incrível que passou por esse mundo e também nos deu um exemplo de fé foi Gandhi, que ele dizia o seguinte, que fé é colocar o pé no primeiro degrau, mesmo que você não veja toda a escada. Olha a grandiosidade disso. E você sabe que tem, né? Pronto. Você tem a certeza. Eu acho que eu estou com o meu pé no primeiro degrau, né? Mas eu fico imaginando que por tudo que a gente se dedica, por tudo que a gente faz, por tudo que a gente passa,
e principalmente por tudo que a gente procura realizar em prol do próximo, a gente vai conseguir subir essa escada. Sim. Né? E é uma coisa que isso eu gostaria de falar, né? Porque assim, eu não, nós estamos no programa do Força Jovem, mas eu conheço o senhor. Eu sei do trabalho do senhor. Eu acompanho a sua esposa, a Marcinha, eu sei tudo que vocês fazem. Então eu acho que até me emociono, porque foram muito importantes na nossa vida, mas eu acho que para falar desse assunto tem que ter muita propriedade. E tem que ter prática. E eu me senti extremamente à vontade, porque eu sei que o senhor realmente pratica a fé. Na verdade, eu acho que a fé é uma missão, né, Adriana? A gente veio para esse mundo com um propósito, né? A encarnação, para nós espíritas, é uma escola de evolução, né? Eu acho que para todas as religiões é uma escola de evolução. Não tem como, né? Embora a gente divulgue mais isso, né? Mas se você imaginar que você veio de um pai, de uma mãe, nasceu num determinado lugar, cresceu, estudou, constituiu família, quer dizer, isso é uma missão. Agora eu pergunto para você, o que seria essa missão sem fé? Nada. Sem dedicação ao próximo? Sem né? rumo, né? Eu acho que fica sem rumo, fica perdido. A fé é exatamente a bússola que nos conduz pela vida e que nos eleva o mais próximo possível dele, Deus. Né? Então, quando a gente está imaginando que naquele ato de oração eu estou difundindo energia pura para atingir, quem sabe, uma pessoa lá do outro lado do mundo que está sofrendo na guerra, eu começo a entender que valeu a pena. Né? Assim todos orassem. Imagine o canal de comunicação, a energia que o senhor está emanando. Online. Online. Tomara a Deus que todas as pessoas vendo as cenas de barbárie que estão acontecendo, elas tenham essa humildade de pensar naquelas pessoas e com muita fé, mas com muita fé, orar para que os homens que comandam aqueles exércitos se sensibilizem e parem com aquela matança. Porque no final, Adriana, tudo é dinheiro, Sim. tudo é interesse, Isso que tudo dói. é matéria, nada é espírito, né? Então eu fico imaginando todos os dias o quão é bom nós nos motivarmos pela fé. Eu me motivo o tempo inteiro. E às vezes eu me pego orando do nada. Eu não sei se é uma prática que faz parte da minha vida, mas ou se é uma coisa que me traz muita alegria. Sim. Então, do nada, Preenche, né? do Preenche. nada eu estou praticando essa fé. Né? Eu gosto muito de citar uma passagem de São Paulo, o apóstolo dos gentios, quando ele diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, você veja bem, a gente sempre espera algo melhor. A gente sempre busca algo melhor, mesmo que a gente não veja. O que são os sonhos, na verdade? Os sonhos são as projeções das nossas melhores intenções. E quando esses sonhos são projeções de intenções boas para outras pessoas, aí eles são realidade. Eu costumo sempre dizer, não sonhe para você, sonhe para o próximo. Porque o seu sonho é seu. Mas e aquele próximo que você poderá atingir com esse sonho? Envolva essa pessoa, traga ela para um momento de alegria, traga ela para uma realização que vai trazer uma energia positiva para a sua vida. Sem julgar, sem preconceito, sem apontar o dedo. Só. Não importa nem a religião que ele tenha. Sim. Porque muitas vezes aquele que busca o socorro professa algo totalmente diferente. Sim. Né? Lao Tse, outro grande pensador, dizia que aquele que tem fé é forte. Eu acho que o maior exemplo é Jesus, né? Imagina a força que esse homem tinha, que esse homem tem. Mas imagina o quanto ele era agraciado e iluminado para que pudesse falar para centenas, milhares de pessoas. Para que ele pudesse levar àquelas pessoas uma mensagem simples, mas que tocasse o coração e o espírito delas. Então, esse homem forte era um homem que tinha fé. Talvez
o maior exemplo de fé que nós vamos ter sobre a face da terra chama-se Jesus Cristo, porque ele era imbatível. Ele era uma pessoa que ninguém conseguiria vencer neste quesito. Perturbar, né? Não, jamais, né? Obsediar de jeito nenhum. E aí a fé foi se difundindo pelo mundo de diversas formas, né? De diversas maneiras. As crenças, religiões foram, logicamente, se apoderando desse mecanismo e transformando, muitas vezes, acredito que na maioria das vezes, para algo muito positivo. Mas também houveram aquelas religiões ou aquelas pessoas que se apropriaram da fé, embora ela seja intangível, e usaram para outras finalidades, né? Então a gente só tem a lamentar, mas isso com certeza é a minoria, porque Sim, a grande maioria pratica a fé verdadeira, né? a minoria. Eu também acredito que seja a minoria. E Confúcio também, que era um outro grande pensador, ele dizia o seguinte: a fé é aquele que nutre, que move montanhas, que começa com isso carregando pequenas pedras. Então, se veja bem, todos nós podemos a cada dia construir um pouquinho mais a nossa fé, nos aproximar um pouquinho mais de Deus, nos elevar ao ponto de estarmos em permanente evolução, né? Aí você pode me dizer assim: nossa, mas então eu tenho que viver orando? Eu tenho que viver pregando para eu ter tanta fé? Não. Muitas vezes você não tem nem condições de orar, mas você tem fé que aquilo vai ser alterado, né? Aí já entra uma outra energia que vem do seu próprio ser, que tem lá dentro de si a centelha divina e que aquela pequena chama se transforma numa grande fogueira. E você consegue difundir naquela situação, naquele momento, algo muito maior que você imagina. E da onde vem tudo isso? Vem da fé. Da fé. Não é? Então eu penso dessa forma. Por isso que ela me motiva o tempo todo. Por isso que eu tenho muita alegria quando eu tenho a oportunidade de falar da fé. Não fé como dogma, como religião, não quero aqui debater conceito. Estou citando alguns pensadores. Diferentes, né? De cada. Ideias Sim. diferentes. Existe até um pensador, um filósofo, que é Nietzsche, né? Que não acreditava em nada, não era uma pessoa que tinha qualquer, vamos dizer assim, qualquer conexão com o divino, e ele propriamente, ele também pregava uma fé interior. Ele dizia que a fé é própria dos fortes, a fé é própria daqueles que creem em alguma coisa, mas ele também acreditava. Pode ter certeza absoluta. E é engraçado, né? Porque às vezes a gente pensa assim, a fé ela tem que ser irracional. A fé é irracional. Sim. Mas eu posso falar, se a gente parar para pensar a constituição do ser humano, se a gente parar para pensar nesse universo divino que nós temos, tudo que acontece, a gravidez de uma mulher, gente, seria irracional acreditar que não existe um ser supremo que criou tudo isso. Sim. Então eu acho que a nossa inteligência realmente prova que não é só isso. Não é só isso. E como que às vezes uma criança nasce, dura 3, 4 meses e falece, ou não chega a nascer, uma criança que sofre, que não tem a oportunidade, gente, não tem como não ser fé, não tem como não ter uma explicação divina que cada um pode procurar como queira. Os caminhos estão aí, as religiões são esses caminhos, né? Eu costumo dizer o seguinte, que quando a gente racionaliza a fé, a gente talvez fuja do verdadeiro propósito de Jesus. Porque Jesus, ele nunca condenou a razão, a racionalização. Mas veja, como eu posso racionalizar um milagre? Não tem como. Como é que eu vou chegar e vou, com a razão, entender o espectro de um milagre? Como é que uma pessoa que estava ali moribunda e de repente foi tocada, por exemplo, por um santo, né, e se curou? A mãe fez uma oração para Nossa Senhora da Aparecida e o filho levantou da cama que estava moribundo. Isso é um milagre. Esse milagre não é racionalizado. Não tem como nós explicarmos racionalmente o que aconteceu.
Os médicos, né? Eles falam, gente. Quantas vezes o médico passa por um leito e avisa a família, olha, venham visitar porque ele está indo embora. Sim. E no dia seguinte essa pessoa está ótima. Sim. Sabe lá Deus quem ficou orando por ele, quem ficou usando a fé a favor daquela pessoa, às vezes nem é um conhecido. Por exemplo, uma corrente de oração. Quantas e quantas pessoas não passam por correntes de oração que são praticadas por pessoas de fé, não importa a religião, e que acabam sendo curadas a dezenas, centenas ou milhares de quilômetros. E isso cientificamente comprovado, né? Cientificamente Doentes comprovado. que estão internados em fases, né, Terminal. de terminais e com oração, e aqueles que não têm oração. Pois que os que é. têm oração conseguem superar isso. Difundem essa fé. Veja, Adriana, hoje a ciência está entendendo que esse mecanismo chamado fé, ou aquilo que a religião A, B ou C difunde, é algo mais científico do que todas as pesquisas que já foram feitas. Na realidade, se nós analisarmos tudo o que já aconteceu no mundo, quantos grandes homens e mulheres passaram pelo mundo difundindo a fé? Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, né? Quantos outros passaram por esse mundo difundindo a fé? Por qual motivo? Por qual razão? Será que só nós temos fé? Por que essas pessoas tão maravilhosas, esses seres iluminados, pregavam a fé o tempo todo? Porque a fé é o único caminho. Não existe outro. A fé é o único caminho. Então, o que eu vejo nisso tudo? Eu vejo como uma oportunidade das pessoas que estão distantes da fé. Não estou falando distante de religião. Religião é outra coisa. Mas distante dessa fé pura, natural, que pertence, que está íncita nela própria pessoa, talvez seja a oportunidade delas refletirem e dizerem, puxa, não custa nada. E a gente é tão egoísta, né? Pois é. A gente é egoísta. Pô, tô sofrendo. O que acontece? Tem perguntas? Posso? Pode. Pode. Sidneia, da Vila Popular, tá dizendo assim, doutor, abraços fraternais. E se tu costuma enxergar sinais espirituais nas decisões e caminhos que trilha na advocacia? Na verdade... Era uma das minhas perguntas, querida. Boa, ó. Sidneia, um grande abraço a você. Lógico que nós todos somos conduzidos por Deus. Eu não digo que são fenômenos espirituais que nos faz alcançar este ou aquele resultado na advocacia, mas com certeza a fé que eu professo, a fé que eu acredito, é uma grande luz no meu caminho. Então, todas as vezes em que eu me deparo com uma vitória, eu sou grato a Deus, porque Ele me deu a inteligência, a capacidade de aprender e a competência para poder exercer minha advocacia. Então eu acho que isso é espiritual, mas é acima de tudo divino, porque é Deus que me concedeu. Mas às vezes não tem um conflito aí, doutor? Veja. Porque deve ser difícil, né? Às vezes você pega alguns casos que você tem vontade de né? Sei lá, eu pensando, tá, gente? Eu fico imaginando eu. Então, tá? Adriana, veja só. Imagina que o pior dos assassinos precisa ser defendido. Então, é nisso que eu penso. E aí eu fico te perguntando, se Jesus não julgou, quem sou somos eu nós para julgar? Né? A mim cabe cumprir o dever e o juramento que eu fiz de defender aquela pessoa. Infelizmente, eu não concordo com nada do que ele fez. Mas não, você aliás, eu não aceito o que ele fez, mas eu tenho o dever legal de defendê-lo. E como Jesus não julgou, eu também não posso julgar. Então, dessa forma, fica mais fácil você executar o seu trabalho. Como um médico, quando tem que cuidar e fazer uma cirurgia de um cara que acabou de matar um monte de criança que vai para o hospital, ele não pode. Podia falar, né? Não, deixa aí. Não, mas é a função dele, é o juramento dele. Né? E quem é ele para executar aquela pessoa? Quem é ele para executar? Pois é. No filme Advogado do Diabo, Keanu Reeves Sim. e o Al Pacino,
Albert De Niro, não é o Al Pacino mesmo? Al Pacino. Al Pacino. O Al Pacino faz o papel de diabo e tudo mais. Ele praticamente ele alinhou tudo ali para sempre, por abre aspas, para o filho dele vencer. Sim. Mas no caso o Ken Reeves, ele viu que não era correto. Ele se abdicou e largou a mão, tanto é que daí resetou tudo de novo. Isso. É isso, mais ou menos isso? Ou não? Na verdade, esse filme, na verdade, é um grande exemplo, né? O escritor que escreveu um livro e que foi transformado em filme, ele teve uma visão muito além da realidade. Porque imagina o quanto aquela força negativa induziu e conduziu aquela pessoa que era extremamente correta e honesta. Todo mundo de... Né? Imagine o quanto o poder existiu. Mas só que Deus é tão soberano que o próprio induzido ou conduzido, num determinado momento do seu sucesso profissional, que era gigantesco, Deu basta. ele falou, não, peraí, isso não é de Deus. O que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho que seguir esse sujeito. Eu tenho que seguir aquele que me guiou a vida toda, que é Deus. Então ele teve o tempo de buscar na fé e corrigir o seu caminho. Né? É nisso que eu acredito. É nessas coisas que eu acredito. Então, no caso aí, Sidney, provavelmente ele pede sabedoria aos céus. Com certeza. E ele me dá. Aí, muito bom. E ele me dá. Então, outro dia uma senhora me parou na rua e falou assim, o senhor é uma pessoa que tem tanta fé, como é que o senhor vê, né, tantas coisas ruins acontecendo no nosso país? E o senhor acha que adianta ter fé? Porque nada muda, só piora, as coisas não vão bem. Eu falei, olha, a senhora pode ter certeza de duas coisas. Primeiro, Deus está vendo tudo isso. Não tenha dúvida. E segundo, a mudança disso tudo depende só de nós. Porque a partir do momento que a nossa fé for maior que a nossa decisão errada, nós vamos corrigir tudo que está errado nesse país. Então, esse é o ponto. Sem qualquer ideologia política. Sem prestigiar este ou aquele. Está errado, tem que ser retirado do nosso caminho. É mais ou menos a história do Ken Reeves, né? Teve lá aquela força negativa que estava induzindo ele ao sucesso, só que o preço que ele estava pagando era a própria vida. É isso que eu acho que tem que ficar muito claro. O preço que você paga. Qual o preço que você paga tendo fé, amor, Exatamente. buscando evolução? E olha o preço que você paga quando as coisas vêm fácil, que você pega o caminho mais curto. Adriana, a fé é uma fortuna incalculável. A fé é algo tão valoroso, que talvez o homem mais rico do mundo, se ele não tiver fé, ele não tem nada. A fé é aquilo que realmente pode transformar vidas, pode transformar pessoas, pode transformar situações. Se nós acreditarmos que é possível, o que será impossível nesse caminho? Né? O Dalai Lama dizia que a fé é como uma semente que precisa ser cultivada com sabedoria, compaixão e entendimento. Quer dizer, olha a sabedoria dessa pessoa. Outro iluminado que está entre nós, né? Então, veja só, todos eles, se você observar, vão voltar para o grão de mostarda que Jesus disse. Se você tiver um grão de mostarda, você moverá montanhas. Se a sua fé for como um grão de mostarda. Então, no final, tudo gira em torno de uma convicção. E essa convicção se chama fé. Então, eu não sei o que as pessoas buscam hoje. Muitas vezes as pessoas elas são assim extremamente ligadas à matéria, tudo é material, preciso ter mais dinheiro, preciso ter mais aquilo, se eu tenho um carro X, eu preciso ter o Y. Eu acho que a pessoa ter ambição, a pessoa sonhar com uma vida melhor, é absolutamente saudável. Mas qual o preço que você vai pagar por isso? A fé é grátis. Qual o preço que você vai pagar por tudo isso? Né? E aí vem aquela história, né? Quando eu me aproximo demais da matéria, eu me distancio totalmente do Espírito, que é Deus. Então é isso que acontece. Pelo menos essa é a minha visão. Respeito às opiniões em contrário. Absolutamente. Né?
As coisas tendem a se tornar mais fáceis a partir do momento que você segue aqui as orientações do Dalai Lama, que fala da compreensão, da compaixão e da sabedoria. Então, tudo isso está dentro da bula da fé. Né? Quando você vê uma palavrinha tão pequenininha, né? Fé, olha o que ela contém, o quanto ela difunde, o quanto ela é capaz de propagar coisas positivas por esse mundo. E acredite, Adriana, mesmo naquelas pessoas em que existe um sentimento ruim, mesmo naquelas pessoas que praticam o mal, existe alguma fé. Ela só está dormente, ela só está numa situação de esquecimento. Mas ela está alimentando o bicho errado. Mas chegará o dia que pela dor ou pelo amor ela vai alcançar a fé. Né? Ninguém está livre de vivenciar uma dificuldade terrena. Ninguém está livre de ter uma doença grave. Ninguém está livre de passar por um momento de dificuldade financeira, de perda material. Ninguém está livre. Agora, se você está longe da fé, aquilo pode ser uma tragédia. O que você vai fazer com essa informação, né? Porque, gente, pelo amor de Deus, ninguém veio aqui para brincar, para passear e para se divertir. A gente tem momentos extremamente felizes? Temos. Mas temos dificuldade, sim. Então, a primeira dificuldade a gente abandona. Pois é. Não pode. Isso é fé? Não pode. E se nós analisarmos todas as pessoas que difundiram a fé pelo mundo, são pessoas de pouca expressão, né? Jesus Cristo, Buda, Maomé, Gandhi, Santo Agostinho, São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King, Chico Xavier, e nós podemos ficar aqui o resto do dia falando de exemplos, falando de muitos ótimos exemplos, de pessoas que abandonaram a sua vida pela fé. Nós não temos esse dom, nós não temos essa condição, mas se eu praticar todos os dias esta fé, não haverá nada que eu não possa fazer ou alcançar. Eu acredito, eu sou exemplo disso. A minha vida nem sempre foi fácil. Eu e minha esposa, a gente passou por momentos muito difíceis. Meu pai tinha um grande negócio, esse negócio dissipou. Eu era um jovem, começando na profissão. Todas as dificuldades imagináveis aconteceram. Nosso filho mais velho ficou muito doente, quase morreu, teve uma parada respiratória, não tinha recurso para fazer o tratamento. E o que nós dois tínhamos? Fé. O amor e a fé. E através desse amor e desta fé, sim, nós vencemos todas as nossas dificuldades. E através deste amor e dessa fé, os caminhos se abriram. As oportunidades surgiram. Eu sou grato a todos que passaram pela minha vida de alguma forma e que me fizeram crescer. Até aqueles que te prejudicaram. Até né? os que me prejudicaram. Porque acho que esses que mais a gente tem que agradecer, porque Você sabe, esses que Adriana, fazem a gente... Você sabe que esses que nos prejudicaram, eles são talvez o nosso maior exemplo. Sim, né? sim. De como não ser como eles. Né? Então eu costumo dizer sempre, você cria o inimigo que você quer. Você pode ignorá-lo, mas se você quiser criá-lo, ele será grande. A partir do momento que você o ignora e o esquece, ele deixa de ser seu inimigo, ele passa a ser apenas uma pessoa que passou pela sua vida. Né? E a gente até tem compaixão, né? Assim, nossa. Eu não tenho a pretensão de ser como Jesus, que ofereceu a outra face. Né? Sou humano. Mas uma coisa eu aprendi, que todas as vezes que eu reagi de uma forma ostensiva, sem antes refletir, e sem antes buscar no ensinamento dele, Jesus, o que eu precisava fazer, eu me dei muito mal. Né? Aí os anos vão passando, os anos vão chegando, a cabeça vai ficando mais careca ou branca, aí você começa a entender um pouco mais esse mecanismo que nada acontece fora do seu tempo. Nada. Então, por que você vai se alterar? Por que você vai se transformar na pior das pessoas para atingir aquele que o agrediu? Não, dê tempo ao tempo.
A justiça divina é infalível. Sim. A do homem é falível. Falível. Mas a divina, essa não tem por onde. Não é. Essa eu tenho muito medo. Essa eu tenho muito medo. E eu creio muito numa coisa que é maior, né? Que é a lei do retorno. Então, quando a gente planta espinhos, você não vai colher rosas jamais, né? Então, plante flores, plante rosas, porque é o mínimo. Perdão. Pois não. Tem mais uma aqui, ó. Essa aqui acho que caberia os dois responderem. Claudemir, ele não falou da onde. Doutor, o que o senhor diria para quem perdeu a fé no sistema, nas pessoas ou até em si mesmo? Aquele que já acorda cansado, que não vê saída e que pensa que nada vai mudar. Claudemir, primeiro é um prazer falar com você. Parece que você está falando da minha vida, né? Porque eu vivi tudo isso que você está falando. Chegou um dia que eu olhei para o lado e falei assim, meu Deus, ontem eu tinha tudo, hoje eu não tenho mais nada. O desespero bateu? Não tenha dúvida. Mas você sabe onde eu encontrei a resposta, Claudemir? Não foi em nenhuma religião. Foi simplesmente numa única oração. A oração que Jesus nos ensinou. Eu transformei ela num mantra. Eu orava ela o tempo todo. E acredite você se quiser, de uma pessoa com um problema insanável, eu me transformei numa pessoa extremamente bem-sucedida. E não foi a religião que me levou até lá. Foi Deus, foi Jesus e a oração que Ele me deu. Então, meu amigo, já que você falou da minha vida, eu quero dizer para você, se apegue nessa oração. Ela é muito poderosa e ela é simples de ser falada. Ela é simples de ser recitada, mas não recita da boca para fora. Sim. Recita para o seu coração. Aí aquela dor, aquele cansaço, aquele desânimo, pode acreditar, talvez não desapareça na primeira vez, mas ele vai sumir. Pode acreditar no que eu estou te falando. Eu sou o exemplo vivo disso. Eu sou o exemplo real de tudo isso que aconteceu numa transformação incrível na minha vida. Então, se eu tenho a oração a meu dispor, e ela é de graça, meu amigo, ela não te custa nada. E, aliás, você não precisa ir a um templo, a uma igreja, a um terreiro, você não precisa ir em lugar nenhum. Senta debaixo de uma árvore e conversa com Jesus. Peça o que você precisa e ore. Ore para quem? Para o Pai dele. Você não vai estar falando com ele. Você vai estar falando com o Pai de Jesus, que é Deus. Então, meu amigo, essa é a resposta que eu tenho para te dar. E pode acreditar, nas minhas orações você já estará hoje. Um grande abraço. É louco isso, né? Tu tá emocionada aqui, gente. Vamos sabe, voltando. Adriana, Voltando. Esses dias atrás eu ouvi uma coisa muito interessante, né? Uma pessoa virou para mim e falou assim, deixa eu ver, a Umbanda, o Candomblé, eu não acredito em nada dessas coisas, né? Eu não acho que existam forças espirituais, forças divinas, né, que possam transformar a vida das pessoas para o bem ou para o mal. Eu falei, que bom que a senhora pensa assim. Só que existem pessoas que pensam exatamente o contrário da senhora. Então, quando... E se transformaram, né? Para o Candomblé, a fé é força, é axé. Para a Umbanda, a fé é força e é axé. Eles buscam na natureza a sua força. Eles trazem nos orixás a sua força. O que é maior que a natureza? O que pode ser maior que a força das águas, dos raios, dos ventos? O que pode ser maior que o movimento que o fogo produz? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que respeitar. Não, e outra coisa, Respeitar. veja, eu acho que as pessoas, em vez de julgar as religiões, elas têm que ver o que as pessoas praticam. Elas não são o que elas falam, elas são como elas agem. Ponto.
como elas agem, meu Deus do céu. Eu costumo falar muito, até sou muito criticada nisso, porque a turma fala, ai, Adriana, é muita pretensão e a gente jamais vai conseguir fazer isso. Mas, meu, o que Jesus faria? Jesus julgaria alguma coisa ou ele agradeceria as pessoas que estão falando em nome dele, em nome do bem? Você sabe, Adriana, eu vejo Jesus de uma forma muito direta. Eu costumo dizer que eu vejo Jesus o tempo todo. Sabe? Eu acho que ele está tão próximo de mim que eu sinto a presença dele. Não porque eu sou especial, não. Não, É porque eu tenho essa conexão, porque a minha fé é muito grande. sim. Agora, eu fico imaginando como seria Jesus hoje. Ele indo numa igreja, indo num templo, indo num terreiro. Você acha que Jesus julgaria o que está acontecendo ali? Ou se ele diria, nossa, vocês estão difundindo a palavra do meu pai de uma forma ou de outra, muito obrigado. Ele seria tão humilde a ponto de agradecer. Eu não creio que ele viesse para esse mundo para estabelecer dogmas, que ele estivesse entre nós para determinar, olha, isso serve, isso não serve. Não, Jesus acolheu a todos, até aos fâmalos da fé. Então ele entrou em lugares onde se praticava a idolatria e ao mesmo tempo ele foi duro quando precisou, rígido, mas acima de tudo amável, dizendo para as pessoas, esse não é o caminho do meu pai. Quem estiver disposto, siga-me. Ele não criticou aqueles que praticavam a idolatria. E eu acho que isso é a grande verdade, que essa fé difundida por ele se perpetrou no mundo. Perpetrou no mundo essa grande verdade. Por quê? A ausência de julgamento foi o primeiro grande movimento de Jesus. E o segundo grande movimento, ele convidou você a estar com ele. Em momento algum ele falou, você é obrigado a vir porque eu sou o Filho de Deus e você tem que me seguir agora. Não. Siga quem você quiser. Eu estou te convidando para estar comigo na palavra, na ação e nos propósitos do meu Pai que é Deus. Então isso a gente não pode ignorar e esquecer. Não. E né? assim, é tão simples, né? Porque a hora que ele fala, ama teu próximo como a ti mesmo, se você fizer para o próximo o que você gostaria que o próximo fizesse para você, você não precisa ter religião, gente. E não precisa ter medo. E não precisa ter medo, porque Tá? eu só faço para as pessoas aquilo que eu quero para mim. Eu acho que isso é a maior forma de você mostrar a tua fé. Porque aquela coisa que você falou, Jesus, gente, eu posso ser louca, mas eu sinto Jesus a todo momento. Eu também. Por quê? Porque imagina, a gente acha que ele está muito longe, a gente acha que ele está, nossa, mas não! Ele está naquela criança que está sorrindo, naquele idoso que precisa de um carinho, ele está naquela pessoa que às vezes só precisa De um abraço. de um abraço, Exatamente. né? E a gente tem essa oportunidade. Exatamente. O budismo fala que a fé não é cega. E ele acredita na lei de causa e efeito. Então o budista, ele diz assim, olha, a fé não é cega. Existe necessidade de prática e experiência, mas eu acredito na lei da causa e do efeito. Ou seja, eu faço o que é bom, eu colho o que é bom. Eu faço o que é mal, eu colho o que é mal. Sim. Né? Então, essas grandes missões que se transformaram em religiões, né, que foram intuídas por grandes espíritos que passaram por essa terra e se transformaram em religiões, têm uma missão incrível. Não de estabelecer como regra absoluta que aquela é a única verdade, mas de difundir aquela fé pura, inocente, que Jesus deixou para nós. Esse é o grande mote das religiões. As que não compreendem isso, Adriana, elas vão desaparecer, vão sumir. Agora, aquelas que realmente entendem e praticam essa fé, com certeza haverão sempre portas abertas e milhares de pessoas querendo socorro, milhares de pessoas buscando a palavra. E pegando esse gancho do Dr. Renato, tem um filme, gente, que quem não assistiu, assista. É um filme nacional. Chama Causa e Efeito. Sim, incrível. É um filme maravilhoso, que ele explica essa coisa que o doutor acabou de falar, né? Que Buda fala da causa e efeito fenomenalmente. Assistam, assistam. É muito bom, eu já assisti esse filme.
é uma grande dica, né? Às causa vezes e a gente efeito. fica vendo tanta porcaria na televisão, né? E é um filme nacional. E- A Gabriela fica, ai mãe, mas esse filme, os efeitos são muito ruins. Gente, é um filme antigo, é um filme nacional, Pois é. muito sem recurso, mas tem uma história maravilhosa. Eu penso assim, eu acho que todos nós estamos em um momento muito, muito difícil da humanidade. Vivemos uma humanidade conturbada, né? Nunca o mundo esteve tão em atrito como ele se encontra. Eu não estou falando nem de guerra, estou falando de conceito. As pessoas não têm mais respeito, as pessoas não têm mais paciência, as pessoas Valores, não têm não. valores e nem consideração. Não. Agora, eu fico me perguntando qual será o único mecanismo possível de mudar isso. Fé. Fé. Se você colocar no meio de uma briga uma oração, eu duvido que os contendores ali continuem brigando. Eu duvido. Mas assim, mas aí, doutor, tem porque eu já conheci várias pessoas Sim. que até, né, em certos horários, 6 horas da tarde, era hora de fazer a prece, mas que não sentiam, porque pelas atitudes que tomavam, eram pessoas que realmente eu vou ser uma vitrine da fé, então eu vou ser um exemplo, eu até vou ganhar a tua confiança por causa disso. Sim. Porque quando o senhor fala de pôr realmente uma prece na mesa, é uma Sim. prece Verdadeiro. sentida, é uma prece verdadeira, Verdadeira. é uma prece mesmo que ela entra em você, Sim. né? Não da boca para fora. É que nós temos hoje a terrível experiência da falácia da fé, a mentira da fé, né? Então nós temos aí pessoas que vivem da fé, que exploram o seu próximo, pessoas que aproveitam-se do sentimento de sofrimento e dor e prometem um milagre. Sim. E essas pessoas não praticam a fé. Elas são os chamados fâmulos da fé. Só que tudo na vida, Adriana, tem começo, meio e fim. E até esses falsos propagadores ou falsos divulgadores de uma fé inquebrantável, uma hora a carapuça cai e a mentira aparece. Sim. Não é? Quantos exemplos nós temos aí? Inclusive né? de espíritas, né? De espíritas, Famosos, por que não? João de famosos, Deus, João vamos de falar de Deus. João de Deus, um Que homem que era triste. venerado, um homem que era adorado, triste. amado, que conduzia milhares de pessoas e de Mas repente... ele se perdeu em algum momento, porque Olha, Adriana, ele se perdeu em algum momento. eu acho assim, eu acho que ele se distanciou da fé, né? Porque, O ego, a vaidade, será? não sei, eu não sou ninguém para julgá-lo, eu não julgaria, mas eu acho que em determinado momento da caminhada dele, Ele se perdeu. a fé virou para a esquerda e ele foi para a direita. Essa é a minha opinião. Porque não é possível que alguém que praticasse obras tão grandiosas, sim. curas, pudesse se dar E não era ao mentira. devaneio. Não, eram curas realizadas, né? Não Temos era aí mentira. centenas, milhares de pessoas que foram operadas e curadas. Só que aí, Adriana, existe uma contradição, né? Porque, veja bem, se ele tinha esse poder, em que momento ele perdeu esse poder e se transformou no que ele se transformou, né? Eu tenho uma convicção absoluta. Ele se esqueceu da fé. Não, e faz todo sentido. Faz todo sentido isso. Aí entrou o ego, a ganância, a luxúria, entrou tudo aquilo que nos cerca o tempo todo, né? Que Tudo rodeia, aquilo que nos para tirar do rodeia, caminho. para tirar você do caminho. Veja o Sim. exemplo que ele deu do Keanu Reeves, né? Vou dizer uma palavra do filme Star Wars, ele se deixou ludibriar pelo lado negro da força. Exato. Olha, bela lembrança. Nossa, amei isso! Bela lembrança. Nossa. Veja só. É isso! O que é o lado negro da força? É exatamente a obscuridão que aquelas pessoas que não creem em nada vivem. Ali Nossa, só deve ser tem, ruim demais ali isso, só gente. tem dor, sofrimento. Ali só tem desesperança. Ali só tem tudo que não presta. Porque eu vivo num vácuo onde não existe Deus. Então, a partir do momento que eu estou nessa condição, eu estou do lado negro da força. Com certeza absoluta. E não adianta a gente querer mudar a pessoa se ela não quiser mudar a si própria. Não. Não é? Não.
não serão as religiões. Ai, pera, ó, tem Rafael. O senhor conhece Rafael Pupumaia? Conheço, Conhece meu amigo ele? querido. Ele fez uma pergunta: como dissociar a fé da religião? E como isso é importante? Olha, Adriana, o importante é a gente ter uma certeza. Cristo não tinha religião. Ele não tinha. Ele não praticava para esta ou para aquela igreja as palavras do pai dele. Depois, logicamente, os seus apóstolos acabaram criando Cada um. a sua igreja e tudo mais, e eu respeito muito isso. Mas Cristo, na essência, ele era um pregador. Então, a religião, na verdade, é só o caminho que a fé mostra para você seguir este ou aquele ensinamento que, no final, vai chegar em Deus. Isso é a religião na minha concepção. É apenas um caminho. De repente, o seu caminho é diferente do meu, é diferente do dele. Não importa. A fé é a chave que abre essa porta, que se chama religião, que dá um caminho que chega em Deus. Esse é o meu conceito. Então, não há como você associar fé e religião. Fé, a religião, na verdade, pode se transformar numa prática de fé. Mas não significa que a fé esteja atrelada a esta ou aquela religião. Porque muitas vezes, quando você descobre essa fé interior e se identifica com determinada religião, você segue aquele caminho como sendo. E você vai se transformar numa pessoa melhor. Mas a fé deu causa. Sim. A fé é a chave. Foi o start, né? Ela é a chave que abre essa porta. Na minha opinião. Volto a dizer. Respeito as opiniões diversas. Ai. Eu vim buscar um negócio aqui que eu não estava lembrando de fato, mas é o Evangelho, segundo o Evangelho de São Tomé, que foi até meio que o apócrifo e tudo mais, diz que o reino de Deus está dentro de ti, à tua volta, não em palácios ou pedras de madeira e tal. Rache uma lasca de uma pedra e eu estarei ali, porque tu sabe onde me encontrar. Né? Isso, olha que coisa maravilhosa. Eu fico imaginando arrepiando, quem foi né? o infeliz que tirou, né? Isso do caminho, né? Por que será? Por que será? Olha lá, o ensinamento, a pedra lascada, né? Então imagina que naquela pedra lascada estava Jesus. Né? Nossa Senhora. Naquela pedra lascada estava a fé que Deus difundiu. Nós não precisamos de templos, de coisas vultosas, nós não precisamos de palácios, nós precisamos de desenvolver dentro de nós o palácio interior. Sensacional. Né? Para que a gente possa, de alguma forma, ser melhor. Porque, Adriana, acredite, quem tem fé não é pior, é melhor. Aquele que tem fé é uma pessoa que todos os dias aprimora o seu bem. Você nunca vai ver uma pessoa que tem fé derivando para o lado do mal, por pior que seja a situação que ele vive. Porque o compromisso dele é permanente com aquele que nos trouxe para esse mundo, que é Deus. A gratidão, né? Gratidão. Ser grato. As pessoas, só por estar vivo. As pessoas esqueceram essa palavra. Nossa, pelo Gratidão é amor de uma Deus. coisa fora de moda. Gratidão. Mas todas as vezes que você é grato, você se lembre de uma coisa: alguém fez algo por você. Está na hora de você fazer algo por alguém. Então é isso que eu enxergo, sabe? Por isso que eu digo, eu estou sempre com Jesus, ele é meu parceiro, ele é meu amigo. A gente não se separa. Nós não vamos para boteco. Não vamos para boteco, mas ele... Com o Xandão ele vai. Não, mas ele é uma pessoa tão linda, tão maravilhosa, tão magnânima, que eu, quando eu estou, de alguma forma, me sentindo muito mal, eu sinto que ele me dá um abraço. Eu também. E ele fala para mim: levanta, meu filho, levanta, porque esse não é você. E este não sou eu. E às vezes, quando ele não vem, ele manda os amigos Manda dele. os amigos dele, sem que eu dúvida. também sinto, que eu também perturbo. Então, também todos. E é aquela história, né? Outro dia também conversando com um senhor, né? E ele me falou o seguinte: rapaz, eu já fui de tanta religião que eu já esqueci até quem eu sou. Eu já passei por isso, por aquilo outro. Nossa, por olha a aquilo busca outro, da né? fé que está dentro dele que não E aí falou, e ele falou assim: o senhor é do quê? Eu falei: moço, eu sou espírita. Ah, então o senhor é do Saravá? Eu falei: se o senhor quiser entender assim, do Saravá, ótimo, do da Umbanda, sim, pode falar que sim. Eu falei: e o senhor está satisfeito lá? Eu falei assim: eu estou, eu me encontrei.
talvez o senhor ainda não tenha encontrado o seu caminho. Ou então o senhor não foi no lugar certo. Ou não foi no lugar certo, né? Ele falou, rapaz, mas eu já passei por tudo, no fim é tudo conversa furada. Primeiro que eu acho assim, né? Se eu tiver que ter uma obrigação para poder servir a Deus, isso não é verdadeiro. Eu falei, o senhor já pensou que ele é só o cara que manda em tudo? E que o senhor não está fazendo nenhuma obrigação para ele, o senhor está fazendo obrigação para o O senhor, senhor mesmo. que está tendo a oportunidade de aqui estar vivo e com saúde? E agradecer, né? Então, nós estamos invertendo os papéis. O senhor não está acima de Deus, o senhor está muito abaixo dele. Começa a pensar naquela religião que mais atendeu às suas expectativas. Talvez lá o senhor se encontre. Não é? E eu acho que a religião é uma coisa de maturidade mesmo, né? O nível da tua maturidade no momento. Já sei, tá me olhando que nós já estamos No tempo. no tempo. Mas pera, Brizinha. Doutor Renato, eu queria que o senhor desse um conselho para as pessoas. Nossa, eu não tenho esse conselho, poder. Um conselho para as pessoas, como o Claudemir, né? Que O pediu Claudemir, meu amigo. esse socorro aí. Que Agora se transformou no meu amigo, né? Um conselho, doutor, para a gente encerrar aqui hoje. Olha, Adriana, primeiro eu quero agradecer muito a oportunidade. Eu não tenho cabedal nem representação para estar aqui, né? Eu sou só uma pessoa que tem fé. E eu costumo dizer o seguinte, se conselho fosse bom, a gente venderia, mas eu posso dar uma opinião. E essa opinião é no seguinte sentido. Todas as vezes em que você se encontrar numa situação de extrema dificuldade, quando houver à sua frente uma encruzilhada e onde você não sabe escolher qual é o caminho certo, todas as vezes que faltar para você a luz, a compreensão e o entendimento, todas as vezes que você achar que aquilo acabou, se lembra de uma única palavrinha chamada fé. E se você tiver humildade suficiente, se você for grato o suficiente, joga o joelho no chão e pratica a oração que o Pai nos ensinou. Porque ela é única, verdadeira e levará você até Ele e até a luz que você acha que perdeu. Esse é uma opinião que eu tenho. E eu queria só concluir, Adriana, dando um exemplo de uma pessoa. Eu conhecia muitos e muitos anos atrás um rapaz que ele era totalmente divorciado da realidade, ele era uma pessoa usuária de droga, ele se envolvia com criminalidade, ele era uma pessoa sem foco, sem rumo, sem nada. E a gente fazia parte de um trabalho muito parecido com o Força Jovem, só que era mais voltado ao jovem, né? A orientação, a algum tipo de informação. E um dia ele chegou até nós, mal vestido, fedendo, na verdade, né? Cabelo sujo, roupa suja, sem nada no pé, não tomava banho há muito tempo e descrente de tudo e em todos. Essa atitude que a gente tomava não tinha conexão religiosa. Ela era uma prática de uma conduta de condução, né? Uma orientação às pessoas baseada na programação neurolinguística. E aí nós todos mostramos para ele que aquele caminho era o errado. Mas havia um dentista, que lamentavelmente hoje já não está entre nós, se chamava Sidney Miana. O Sidney chamou ele num canto, pôs ele debaixo de uma árvore e falou assim: meu amigo, é o seguinte, vou te apresentar uma pessoa que vai mudar a sua vida. Vou te apresentar alguém que você não imagina que está entre nós. Depois disso, se você achar que ele não vale a pena, aquela estrada te leva até a cidade. Ele conversou sobre Jesus com ele durante 1 hora. Resumindo, esse moço abandonou o vício, abandonou a droga, teve ajuda médica para isso, teve ajuda espiritual para isso, mas hoje ele é uma grande pessoa que se reencontrou. E isso é a prova direta que a fé existe e que ela é possível a todos nós. Muito obrigado pela oportunidade. Ai, gente. Meu amigo, obrigada.
É isso, gente. É isso. É isso. Fala sério, é isso. Força Jovem é isso. Rádio Pôr do Sol é isso. E viva a Rádio Pôr do Sol. E viva, porque, ai, pessoal, eu fico emocionada. Olha, não tenho palavras para agradecer. Não, agradeço. Né? Muito obrigada, Foi um Marcinha, obrigada, querida. Você que trouxe ele aqui, que está sempre junto, e que eu sei o quanto você está nessa missão linda, né? Em parceria. Minha companheira. Isso é maravilhoso. Eu acompanho, eu vejo isso. Confesso que fiquei esperando esculachos advocatícios. Ouviu a palavra divina aí. Eu te avisei. Vocês não me acreditaram, eu avisei. Muito bom. Obrigado pela oportunidade. E agora, se Deus quiser, logo ele vai poder vir mais aqui com a gente. Amém. E, gente, ó, só para encerrar, para fechar, que o Brizinha precisa ir embora, coitadinho, que ele tá cansado hoje, né? Que trabalhou demais. Hoje estaremos no abrigo Acali. Tem 45 pessoas em situação de rua que estão nesse abrigo. Nós vamos levar cachorro-quente, nós vamos levar canjica, nós vamos levar o bolo de Santo Antônio, que separaram aquele bolo de abacaxi maravilhoso que a paróquia lá do Angabaú deixou pra gente. Olha, tem paçoca, tem pé de moleque. Olha, gente, tá uma benção. Então eu quero agradecer você que participou do Kit Festa Junina, que esteve com nós nessa campanha, que acompanhe lá, que nós vamos estar ao vivo, gente. Nós vamos estar ao vivo fazendo a diferença. Com muita fé. Com muita fé. Porque assim, doutor, eu falo, gente, não vai dar, não tem dinheiro. Mas o cara lá de cima, que é meu rapaz, falar assim, a gente dá um jeitinho. E tá aí, gente. Então, obrigada por vocês estarem conosco, por a gente poder entrar na casa de vocês, né, sem bater na porta, sem pedir licença, e a gente passar essa tarde maravilhosa. Um beijo no coração de todos vocês e fala sério com a Adriana Pupumaia. Até semana que vem.